Saudamos os irmãos, amigos, com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Abramos a palavra do Senhor, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Segunda Coríntios 13, verso 5. Nós não iremos fazer uma exposição desse versículo, tomaremos como base para sermos exortados nesta noite. Diz a palavra do Senhor, 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Essa primeira parte do versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Oremos. Nosso Senhor, nós expressamos a total dependência de Ti. Rogamos ao Senhor que nos exorte nesta noite por meio da Sua palavra. Fale, Senhor, aos nossos corações. Conceda graça ao Teu servo. Usa-o como instrumento nas Tuas mãos. Que a igreja do Senhor seja edificada para o louvor da Sua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta semana o mundo evangélico foi abalado com a confissão de um pastor. O pastor Paulo Júnior, conhecido por sua postura firme no púlpito e por liderar a igreja Aliança do Calvário, surpreendeu o meio evangélico ao divulgar um vídeo em suas redes sociais, confessando pecados e anunciando seu afastamento do ministério pastoral por um longo período de tempo. Ele reconheceu que sua rigidez afetou negativamente seus relacionamentos, tanto na igreja quanto na família, e decidiu passar por um processo de restauração espiritual. O fato é que a declaração do pastor Paulo Júnior viralizou em grupos de WhatsApp e gerou grande repercussão nas redes sociais. Então esse vídeo do pastor confessando os seus erros trouxe à tona uma série de questões sobre sua liderança e conduta dentro e fora da igreja. Muitos fiéis elogiaram a sua coragem, elogiaram a sua transparência, vendo sua atitude como um exemplo de humildade e arrependimento genuíno. Por outro lado, meus irmãos, houve também críticas e reflexões mais profundas. Por exemplo, o YouTube Gospel Paulo Sérgio Souza dos Santos
administrador do canal, no entanto, no YouTube, foi ao extremo e disse: Paulo Júnior, eu peço perdão a você, perdão por ter te tratado como um ser humano. Você é um psicopata, seu lugar é no quinto dos infernos, seu imundo. Mais próximo de nós, teve crente que fez postagem nos seus status do WhatsApp com os seguintes dizeres: achava que você era um super santo pastor, mas agora caiu a ficha, você também é pecador. Imagina como não deve estar sendo a decepção dos seus discípulos fanáticos e bajuladores que você sempre teve. E com um tom irônico, tá pianinho, confessando o seu pecado. Diz a postagem no status: quem tem 2 pastores com identidade não precisa bajular ídolos caídos. Meus irmãos, é como diz o escritor e teólogo Daniel Paz: as escrituras sagradas não precisam exortar-nos a examinarmos os outros. A natureza humana possui uma inclinação para fazer isso. Nós somos propensos a examinarmos os outros. A natureza humana demonstra propensão em achar erros nos outros, de modo que deixamos prontamente de encontrá-los em nós, para ficarmos de olho na vida dos outros. Por isso o Senhor Jesus Cristo nos exorta em Mateus 7,1, dizendo: não julgueis para que não sejais julgados. Irmãos, a ênfase das Escrituras está mais centralizada em examinarmos a nós mesmos do que em examinarmos aos outros. Além do texto que nós lemos em 2 Coríntios 13:5, isso se evidencia também em passagens tais como 1 Coríntios 11:28, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Gálatas 6:4, o apóstolo Paulo diz: prove cada um o seu labor. O profeta Jeremias, em Lamentações 3:40, diz: esquadriemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Estas exortações, meus irmãos, nos ensinam que uma pessoa pode ser um crente apenas carnal e não verdadeiro. Essas admoestações nos ensinam que o autoexame sempre nos revelará, nos mostrará a necessidade de nos aproximarmos mais e mais do Deus Altíssimo. No entanto, você poderia pensar que já temos mais informações sobre nós mesmos do que sobre qualquer outra coisa. Afinal de contas, estamos sempre juntos de nós. Somos totalmente conscientes dos nossos atos. Instantaneamente sabemos tudo o que acontece conosco. Prontamente temos consciência de tudo o que fazemos. Esse pode ser um argumento para não examinar a si mesmo. Mas, meus irmãos, em alguns aspectos é mais difícil obter conhecimento verdadeiro sobre nós mesmos do que sobre quase qualquer outra coisa. Sendo assim,
nós devemos investigar diligentemente no segredo do nosso coração e examinar todos os nossos caminhos, todas as nossas condutas. Nós somos chamados, exortados para o autoexame. E tendo como base, tendo como referência um artigo de Daniel Parks, publicado na revista Fé para Hoje, número 22 do ano 2004, vejamos algumas diretrizes para nos ajudar no processo do autoexame. Primeiro, pergunte a si mesmo: amo ao Senhor meu Deus com todo o meu coração? Amo o Senhor meu Deus com todo o meu coração? Essa é uma pergunta que cada crente deve fazer, independentemente de que ponto você esteja na caminhada cristã. Em Mateus 22, 37 e 38, Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. Então, eu preciso me voltar para mim mesmo. Eu preciso, como diz a música de Estênio Márcio, eu preciso puxar a cadeira e dizer: senta aí, minha alma, e vamos conversar. Estou em submissão a este mandamento do Senhor, ou pelo contrário, estou amando a mim mesmo, estou amando o mundo e as coisas do mundo mais do que amando ao Senhor? Será que não está na hora, minha alma, de retornar ao primeiro amor, de lembrar dos meus tropeços, de lembrar das minhas quedas e voltar ao primeiro amor? Será que não está na hora de lembrar da minha frieza espiritual, da minha frouxidão moral e voltar à prática do primeiro amor? Quanto o Senhor me amaria se o fizesse de acordo com o meu amor e a devoção minha para com Ele? Como eu responderia o questionamento de John Newton, quando diz: isto é algo que eu desejo muito saber, algo que frequentemente me deixa ansioso. Amo o Senhor ou não? Essa era a ansiedade de John Newton, essa era a preocupação daquele homem. Amo o Senhor ou não? Sou dele ou não? O autoexame convida a mim e a você para fazer essa pergunta: amo o Senhor ou não? Eu sou do Senhor ou eu não sou do Senhor? Em segundo lugar, pergunte a si mesmo: amo verdadeiramente o meu próximo como a mim mesmo? Após definir o grande e primeiro mandamento, Jesus continuou: o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, meus irmãos, que Jesus não precisa nos exortar a amarmos a nós mesmos. Mas por que Jesus não precisa trazer uma palavra dizendo: olha, ame você mesmo? É porque, meus irmãos, ninguém jamais odiou a sua própria carne, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 5:29. Mas o Senhor Jesus Cristo realmente precisa nos exortar a amarmos o nosso próximo. Então eu devo perguntar à minha própria alma: eu obedeço ao mandamento de Jesus Cristo? Eu obedeço ao mandamento
Minha alma, eu obedeço ao mandamento de fazer o bem aos que me odeiam. Minha alma, eu obedeço ao mandamento de orar pelos que me difamam. Eu obedeço ao mandamento de orar pelos que me perseguem. Diz minha alma. Eu me preocupo com o bem espiritual dos outros, da mesma maneira que eu preocupo com o meu próprio bem espiritual, meu próprio bem-estar espiritual. De que maneira e em que profundidade seria amado o meu próximo se ele me amasse da mesma maneira que eu amo? Qual a extensão desse amor? Se ele me amasse da mesma forma que eu amo? Em terceiro lugar, pergunte a si mesmo, nesse processo de autoavaliação, de autoexame, estou confiando verdadeiramente na graça de Deus e apenas em Cristo para a minha salvação? Creio que a salvação ocorre tão somente pela graça de Deus, por meio da fé unicamente em Cristo. Eu creio nisso. Ou pelo contrário, eu creio que a minha vontade e as minhas obras podem me salvar. A minha salvação está alicerçada sobre a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Responde, minha alma. Eu posso confessar de todo o coração: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Minha alma, eu posso confessar isso. A minha única justiça é a justiça de Cristo, imputada, recebida tão somente por meio da fé. Ou em vez disso, confesso possuir uma justiça própria que eu mesmo produzi e obtive. Eu estou confiando na minha honestidade, na minha bondade, no meu caráter, para um dia me apresentar diante do Senhor, ou eu confio na justiça de Cristo imputada a mim? Cristo é a minha santificação, é a minha santidade. Ou tenho me iludido com o pensamento de que eu posso me tornar santo, puro, íntegro, justo, progredir em santidade até que eu seja perfeito e sem pecado? Cristo é o meu único mediador. Cristo é o único caminho, é a única ponte que me liga até Deus, que me leva até Deus e que traz Deus até mim. Ao invés disso, estou procurando acesso a Deus por outros caminhos. Cristo é o meu único profeta, sacerdote e rei. Ou procuro nos pastores Paulo Júnior, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, o cumprimento desses ofícios, Coache e tantos outros pastores. Cristo é o meu único profeta, sacerdote e rei, ou eu vivo me agarrando em outros homens pecadores? Cristo é o meu descanso. Eu estou descansando em Cristo ou é alguém mais? Quarto, pergunte a si mesmo: o que o mundo pensaria sobre o cristianismo se a minha vida fosse um padrão
pelo qual o cristianismo seria julgado, o que o mundo pensaria sobre o cristianismo, olhando para o que eu faço, para o que eu falo, eu imito realmente a Deus, como crente, professo já há tantos anos. Outros veem Jesus em mim, porque estou imitando. Demonstro a religião pura e sem mácula, ou a minha religião é vã? Se não confesso que sou crente, se eu não falo com a boca que eu sou crente, os meus colegas de trabalho, de escola, os vizinhos, reconheceriam que de fato eu sou um crente somente pela minha postura, pelo meu exemplo, pela minha conduta? Pergunte a si mesmo: quantas pessoas ouviriam sobre Jesus Cristo? Quantas pessoas ouviriam sobre o Evangelho de Cristo se outros crentes evangelizassem na mesma frequência com que eu evangelizo? Pergunte minha alma: eu tenho confessado a Cristo diante dos homens? Confesso ou nego a Cristo diante dos homens todos os dias? Como eu estou? Eu tenho prazer em contar aos outros as grandes coisas que Deus tem feito por mim. Eu me alegro em compartilhar o conhecimento bíblico com outras pessoas. Pode ser dito a meu respeito, pergunte, pode ser dito a meu respeito o mesmo que foi dito sobre a mulher que estava no poço de Jacó? Os samaritanos disseram: muitos creram nele, em Cristo, em virtude do testemunho da mulher. Pode ser dito isso acerca da sua pessoa? Muitos creram em Jesus por conta do testemunho daqueles irmãos. Pergunte a si mesmo: eu oro como deveria? Comecei com oração a minha jornada cristã. Desde o momento da minha conversão, obedeço ao mandamento de orar sem cessar. Eu sigo o modelo de oração dado pelo Senhor Jesus Cristo. Ou estou sempre ocupado e não oro? Ou me sinto autossuficiente e rejeito a necessidade de orar? Diga, minha alma, como estou. Eu procuro frequentemente a comunhão com Deus na oração. Eu separo momentos para me curvar diante do Senhor em oração, em casa, no meu dia a dia. Ou eu só oro quando levanto, umas rápidas palavras na hora do almoço, outras rápidas palavras no jantar, quando faço também de forma superficial? Ou eu oro somente quando necessito de uma solução imediata? Tem sido assim, minha alma? Quando eu quero alguma coisa, eu intensifico a minha oração. Quando eu estou doente, quando eu estou precisando de um emprego, quando eu estou numa crise,
O que Cristo diria a meu respeito? Pergunte para sua alma. O que Cristo diria a meu respeito? Será que correria o risco dele dizer o mesmo que Paulo diz a respeito de Demas? Paulo diz: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Será que não corre o risco de Cristo olhar para mim, para você e dizer: ei, você, tendo amado este mundo, me abandonou? Pergunte a si mesmo: leio a Bíblia como deveria? Gasto mais tempo lendo a palavra de Deus do que perambulando pelas redes sociais? As Escrituras Sagradas são o meu prazer e meditação todo dia. Ou em vez disso, encontro mais prazer na leitura de outros escritos por aí, nas falas dos influenciadores deste mundo pecaminoso. Procuro tornar-me sábio para a salvação por meio da leitura da palavra de Deus. Ou depois de todo esse tempo confessando ser crente, ainda sou ignorante a respeito do conteúdo das Escrituras? A despeito de 10, 15 anos de igreja, eu ainda sou ignorante, eu não manejo bem a palavra. Será que eu cometo os mesmos erros dos personagens bíblicos, perdendo bênçãos por ignorar o exemplo que eles deixaram? Os exemplos bons para serem imitados, os péssimos para serem evitados. Por meio da constante utilização da Bíblia, demonstro a minha crença de que de fato ela é útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção, útil para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. De fato eu creio nisso. Isso é evidente na minha crença. Procuro o Senhor Jesus Cristo, em todas as passagens que eu leio das Escrituras? Ou simplesmente eu leio para satisfazer algum tipo de curiosidade? Qual seria a estatística na minha igreja do tempo gasto na leitura da Bíblia, se cada irmão lesse a Bíblia quanto eu leio? Quanto por cento da igreja estaria lendo e que quantidade de tempo a igreja estaria lendo? Pergunte a si mesmo. Frequento com fidelidade os cultos da minha igreja? Com regularidade? Escola dominical, o culto solene, o culto doutrinário na quarta-feira, as reuniões de oração. Obedeço ao mandamento que diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vejo que o dia se aproxima. Ou em vez disso, eu sinto que não tem necessidade de ser exortado, não sinto necessidade de ter comunhão com os irmãos, não sinto necessidade de me alimentar com a palavra de Deus pregada em todos os cultos. Não preciso disso.
Quantos cultos? Pergunte para a sua alma. Quantos cultos a minha igreja realizaria se a minha presença fosse exigida? Pergunte para a sua alma. Eu desejaria que Deus visitasse a minha casa, a minha vida, com a mesma frequência com que eu vou à casa dele? Pergunte para a sua alma. Eu sempre confesso, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Isso é a realidade? Essa é uma expressão forte no seu coração? Ou pelo contrário, acha inconveniente fazer isso, procurando outras e outras razões e dando desculpas esfarrapadas? Quando eu vou aos cultos, eu me regozijo de sentar-me à mesa do Senhor e anunciar a morte de Cristo até que Ele venha. Além disso, quando venho aos cultos, o cantar dos salmos, o cantar dos hinos, os cantos espirituais expressam minha verdadeira adoração a Deus. Eu canto só da boca para fora. Os pensamentos estão longe. Pergunte a si mesmo. Eu contribuo financeiramente para a obra do Senhor? Roubo a Deus por não lhe oferecer dízimos e ofertas? Ou em vez disso contribuo literalmente para a obra de Deus? De que maneira? Pergunte para a sua alma. De que maneira o meu exemplo comprova o princípio bíblico de que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. O meu exemplo comprova este princípio bíblico. Contribuo com tristeza ou por necessidade? Sou um crente que dá com alegria, sendo amado por Deus? Pergunte para a sua alma. Contribuo sistematicamente conforme a prosperidade que Deus me proporciona? Ou minha atitude de não contribuir revela meu pensamento de que ele tem sido mesquinho para comigo? Deus não me dá, então não tem nada para me. Qual seria a situação da minha igreja? Pergunte para a sua alma. Qual seria a situação financeira da minha igreja se todos os membros seguissem o meu exemplo em devolver os dízimos e as ofertas? Qual seria esta igreja? Pergunte a si mesmo. Quando eu ver os erros dos outros, o que eu devo fazer? Irmãos, muitos estão prontos para falar dos erros dos outros, apesar de terem as mesmas falhas. O fato é que nada é mais comum para os orgulhosos do que acusar o orgulho de alguém. As características ruins e os maus hábitos dos outros parecem muito mais odiosos dos outros do que nós mesmos. Parece que os pecados dos outros
são mais pecados do que os meus próprios pecados. Facilmente podemos ver quão desprezível é este ou aquele pecado em outra pessoa. Vemos muito prontamente nos outros como o orgulho é detestável, ou quão má a malícia pode ser, ou quão pernicioso é o erro dos outros. Mas, embora vejamos facilmente muitas imperfeições nos outros, quando olhamos para nós mesmos, essas coisas ficam escurecidas por um espelho de ilusão. Então, meus irmãos, já que nós temos essa dificuldade em examinar a nós mesmos, devemos rogar a Deus, suplicar a Deus que o faça por nós. Por 2 momentos eu vi o rei Davi não confiando na sua própria capacidade de fazer uma autoexame. Por isso ele diz: examina-me, Senhor. Nós lemos o Salmo 26, versículo 2. Ele diz: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda meu coração e os pensamentos. Já que nós temos dificuldades em examinar a nós mesmos, somos chamados, exortados ao autoexame. Mas com esses problemas que nós temos, olhamos mais para a vida dos outros do que para nós. Ou se quando você conseguir fazer um autoexame, mas por alguma situação você não confiar no seu autoexame, diga como Davi: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda meu coração e os pensamentos. Continue dizendo como Davi no Salmo 139, 23 e 24: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E eu quero terminar dizendo que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28, 3. Curva sua cabeça e ora ao Senhor. Bendito Deus, ensina-nos a examinarmos a nós mesmos. Tira os obstáculos que nos impedem de fazer isso. Tira o orgulho, tira a soberba, a altivez. Dá-nos, ó Deus, a capacidade para também cumprirmos este mandamento de examinarmos a nós mesmos. Ó Deus, e mais do que isso, nós pedimos ao Senhor que sonda os nossos corações. Ó Deus, volta os nossos olhos para nós mesmos, no sentido do autoexame. Tira de nós, meu Deus, esta fascinação de ficar olhando os erros dos outros. Nós não fomos constituídos juízes para julgarmos os outros. Dá-nos, ó Deus, uma
visão clara de quem nós somos. Quebrante os nossos corações. Dá-nos, ó Deus, aquela necessidade que brota do mais íntimo do nosso ser, de confessar os nossos pecados ao Senhor, de não encobrir as nossas transgressões, pois a tua palavra diz que jamais prosperará aqueles que encobrem as suas transgressões, mas aqueles que confessam, aqueles que deixam, alcançará a misericórdia. Faça com que tenhamos um coração propenso a confessar as nossas transgressões diante do Senhor. Ajude a tua igreja, renova o teu povo, fortaleça o teu povo, conduza cada um de nós, segure nossas mãos para não cairmos, conduz-nos em triunfo até o final, Senhor. Nós não confiamos em nossas forças, não. Nós confiamos em Cristo Jesus, nos méritos de Cristo Jesus, o Espírito Santo, Deus Consolador, que está conosco. Esta é a nossa confiança. Ó Deus, esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. De pé, meus queridos, para receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e para todos sempre. Firma aí, é um chá aqui no refeitório. Os irmãos, nossos amigos, estão convidados a saírem por aqui. Vamos nos confraternizar ali no salão, tomando chá. Tá? Deus abençoe todos vocês que vieram aqui nesta noite, as visitas. Estou vendo ali Danila, meu esposo, confirma. Sejam bem-vindos, tá? Volte mais vezes. Jair também, então volte mais vezes aqui à casa do Senhor. Vamos ao som do Grupo Leão sair por aqui e participar do chá.